É noite de alegria, amém? É noite de celebração. É noite onde o nosso coração está grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. E como Davi, nós estamos aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por todo o benefício que o Senhor tem feito a mim? Você já parou para pensar isso? Ou será que nós estamos só cobrando o Senhor? Ah, mas o Senhor podia me dar mais. O Senhor podia fazer mais. Ah, mas o Senhor não é Deus, então o Senhor pode fazer mais. Ele pode mesmo. Mas será que nós temos tido um coração grato? De reconhecer a bondade, a fidelidade dEle em todos os momentos da nossa vida? Será que nós temos sido como Davi, que foi considerado pelo próprio Deus um homem segundo o meu coração? De olharmos e dizermos: Senhor, o Senhor tem feito tanto. Senhor, eu não mereço. O Senhor tem sido comigo. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem provido. O Senhor tem me ensinado, mesmo quando eu não quero aprender, como o Alexandre acabou de falar aqui. Então, o que eu posso te dar, Senhor? O que eu posso te dar por todos os benefícios que o Senhor tem feito a mim? Sabe qual é a resposta do Senhor para nós? Eu só quero a sua vida. Eu quero tudo. Eu quero a sua vida. É isso que o Senhor tem esperado de nós. Que sejamos homens e mulheres, que entendamos que tudo veio dEle, tudo vai voltar para Ele. Então nós precisamos entregar tudo e gastar os nossos dias para servi-lo, como diz essa canção, amém? Boa noite, igreja! Vocês estão bem? Quem está feliz com Jesus aí? Amém? E quem tem certeza que Jesus está feliz com você aqui? Amém? Diminui um pouquinho, né, gente? Eu também achei, Richard. Estou desconfiada aí. Se entregaram. Mas o Senhor vai se alegrar com a tua vida. Eu creio nisso. Porque Ele é tão doce. Ele é tão amoroso. Até mesmo a repreensão dEle para as nossas vidas comunica o amor dEle. Até a repreensão dEle é com amor. E Ele vai nos conduzir a esse lugar nessa noite em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Confesso para você que eu tenho guardado essa mensagem por muitos e muitos anos. E eu sempre queria pregar ela. E o Senhor sempre falava, não. Eu falava, mas Deus, quando o Senhor vai me deixar falar sobre isso? Ele falava, ainda não. E hoje Ele me liberou, amém? E eu quero compartilhar com você essa palavra que queima dentro de mim. Essa palavra da palavra dEle. E eu quero que o Espírito Santo movimente neste lugar, para que tudo aquilo que existe de revelação nessa palavra possa queimar dentro de você. Que o Senhor ilumine os olhos do teu entendimento nessa noite. Que essa noite você tenha um encontro real com o Senhor. Que você sinta o seu coração queimar. E que no partir do pão você possa reconhecê-lo, amém? A palavra do Senhor diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E eu quero sintonizar você aqui nessa história, porque eu estou lendo aqui, meu coração já está queimando. E talvez você ainda não tenha entendido o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de um momento onde aqueles discípulos estavam saindo de Jerusalém, sabe por quê? Porque o Jesus que eles serviram tinha morrido. Jesus tinha sido crucificado. Jesus havia morrido.
E aqueles discípulos, aqueles 2 discípulos, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, a 10 quilômetros de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era o lugar de morte. Jerusalém era o lugar da dor. Jerusalém era o lugar da memória, da lembrança de que o mestre, que aquele que eles amavam, estava morto. E aqueles discípulos começam a caminhar em direção àquela aldeia, talvez buscando um alívio daquela dor, talvez buscando, não, eu vou mudar os meus ares, quem sabe eu esqueça o que aconteceu, eu vou sair desse ambiente, porque quem sabe essa dor saia de dentro de mim. E eles começam a caminhar, e a Bíblia diz que eles estavam contando sobre tudo o que havia acontecido. Eles acabavam de perder Jesus. Jesus havia sido morto. E eles estavam correndo risco também de serem mortos. E no meio daquele caminho, a Bíblia diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ah, você não entendeu isso, não é possível. Você não entendeu isso. Enquanto eles estavam fugindo da dor, fugindo dos olhos naturais que mostravam a morte, a Bíblia diz que Jesus, aquele que eles achavam que estava morto, apareceu ao lado deles e caminhava com eles. Só que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. A dor te impede de reconhecer Jesus caminhando com você. A dor te cega e te faz questionar aquilo que você esperava que Jesus deveria ser e fazer para você. Quando você está tomado pela dor, muitas vezes Jesus vai estar falando com você e você não vai perceber que é Ele. Você vai achar que é só mais um. E Jesus perguntou para eles: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos por alguém que tinha morrido, mas que eles não sabiam que estava ali conversando com eles. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: e do que se trata? E eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que as coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram até dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas já disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles.
Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração e que você falasse com o Senhor agora. Fala para Ele: se o Senhor está aqui, Senhor, abre os meus olhos. Se o Senhor está aqui, Jesus, abre os meus olhos. Faz arder o meu coração mais uma vez. Abre os meus olhos, Jesus. Tudo que você precisa é que Jesus abra os seus olhos nessa noite. Tudo que você precisa é permitir que Ele fale com você e que o seu coração queime mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da mesa. Muitos chegaram aqui, Jesus, com uma dor. Muitos chegaram aqui com uma necessidade. Muitos chegaram aqui até achando que o Senhor não agiria mais. Muitos chegaram aqui sem te sentir e com uma dor dentro de ausência. Mas nós estamos diante da tua mesa. E nós vamos te reconhecer porque o Senhor vai partir o pão. Fala conosco, Espírito Santo. Ensina-nos. Dá-nos o pão nessa noite. Dá-nos o vinho nessa noite. Para que possamos, Senhor, voltar a Jerusalém e anunciar quem é o Senhor. Quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. Sabe algo que eu tenho aprendido? É que onde Jesus está, há alegria. Amém? Onde Jesus está, há alegria. Onde Jesus está, há cura. Onde Jesus está, nada fica igual. Nada fica igual. E que o seu coração hoje seja alimentado por essa fé. A fé e a certeza de que não importa que o que você não está vendo não está ali, não exista. Mas se Jesus está com você, vai acontecer. Se Jesus está com você, você vai usufruir, presenciar e viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a dor, não importa o problema. Importa que o teu Redentor vive, como o Edson pregou aqui, o presbítero Edson, pela manhã. E aqui nós vemos a história de 2 discípulos que estavam a caminho de uma aldeia justamente por uma dor terrível que estava no coração deles. Mas eu quero chamar a sua atenção porque nós focamos na dor, não focamos? Nós pensamos, tadinho deles, estavam tristes, angustiados, acabavam de perder o mestre. Mas eu quero que você volte comigo e foque naquilo que é importante. A dor não é a importância. Aqui a importância está na palavra que já existia, naquilo que Jesus já havia falado, naquilo que Jesus já havia chamado a atenção daqueles discípulos, naqueles 3 anos que Ele andou com aqueles homens.
E é incrível como que 3 anos de uma história, 3 anos de uma construção, 3 anos de uma dedicação se perdem com apenas um acontecimento, com apenas um dia, com apenas um momento. Aqueles discípulos haviam se perdido naquela dor e haviam perdido uma história de 3 anos caminhando lado a lado com Cristo, de ensinamentos, de discipulado, de orientação, de mesas, de milagres, de maravilhas acontecendo. Sabe por quê? Porque o tema dessa mensagem é as minhas expectativas versus as expectativas do céu. A Bíblia nos ensina que nós não podemos andar por vista. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que já foi liberado da boca de Deus, segundo aquilo que o Espírito de Deus já liberou. E existe uma palavra liberada do Senhor, existe uma palavra aqui, escrita para mim e para você, que se eu me alimentar dessa palavra todos os dias da minha vida, a dor não vai consumir o meu coração e não vai me impedir de reconhecer Jesus caminhando comigo em meio à tribulação. Eu preciso sair desse lugar de humanidade, de racional, de limitação, onde qualquer circunstância adversa rouba de mim a presença de Jesus, rouba de mim a sensibilidade à voz de Jesus. Eu preciso romper com essa bolha. Eu preciso sair desse lugar. Porque a Bíblia vai dizer que no íntimo, quando nós estávamos sendo formados no nosso íntimo, o Senhor já nos conhecia. E que foi o sopro dele que nos deu vida. E eu quero chamar a sua atenção para isso, que foi o que Jesus veio resgatar aqui na terra. Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Quantos aqui um dia disseram sim para Jesus? Quantos um dia ouviram falar de Jesus e falaram, não, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero morar na eternidade? Quantos aqui já tomaram essa decisão? Quantos aqui desceram as águas do batismo e mataram o velho homem e disseram, agora é uma nova vida com Cristo? Mas quantos aqui permitiram que essa vida de eternidade realmente agora ditasse os seus dias? Você não precisa levantar sua mão. Quantos de nós caminhamos, assim como a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós aceitamos a Cristo, nós não podemos parar no só aceitar a Cristo. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. É todo dia você mergulhando em quem Ele é, conhecendo quem Ele é, tendo intimidade com Ele, se assentando à mesa com Ele, conhecendo o caráter dEle e permitindo que Ele coloque dentro de você a eternidade dEle. Para que diante de circunstâncias naturais, você não caminhe pelo natural, mas você caminhe por aquilo que é eterno. Quantos de nós tomamos essa decisão? Mas quantos de nós ainda estamos presos naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, no nosso natural, no nosso humano, e quando algo foge do nosso controle, muda daquilo que nós tínhamos expectativas em Deus, nós já surtamos. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é eu que preciso agir aqui. Não, vou ter que sair. Não, eu não vou mais ficar em Jerusalém. Eu não vou mais ficar em Jerusalém. Porque se Jesus, que eu acreditei que Ele vinha para mudar toda a nossa história, Ele foi morto, então Ele não pode fazer mais nada para mim. Então eu vou sair de Jerusalém, eu vou dar o meu jeito. E nós perdemos a eternidade, porque nós voltamos para o natural. É como se nós fôssemos lá, fizéssemos uma massagem cardíaca e ressuscitássemos o velho homem. Vem, porque aquele Jesus que eu aceitei e desci as águas, Ele já não está servindo mais para mim. Vem você me ajudar. Nós ressuscitamos o velho homem. Nós colocamos a nossa confiança de volta no nosso braço, no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos que podemos fazer, que somos capazes de fazer, porque se Jesus não conseguiu fazer, eu vou conseguir. Jesus não resolveu para mim, então agora eu vou ter que resolver.
Olha aí, Jesus me abandonou, me deixou aqui nessa situação. Ele nunca podia me deixar passar por aflição, imagina. Jesus, se ele era bom do jeito que ele falava, então ele tinha que me levar para uma vida onde eu não teria mais aflição. Eu sinto muito te dizer, mas você não conheceu Jesus. Porque o Jesus que eu conheço, ele foi aperfeiçoado. Ele foi preparado. Sabe no quê? No sofrimento. E ele disse para mim e para você: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu, mas ele venceu como, igreja? Ele teve que passar pelas provações. Ele teve que passar pelas situações adversas. Ele teve que passar pelo sofrimento. E se nós não participamos dos sofrimentos de Cristo, a Bíblia é clara e ela diz que eu só vou participar da glória, eu só vou participar da vitória se eu entender que eu preciso participar dos sofrimentos dele também. Eu não posso achar que Jesus tem que fazer o que eu quero. Ele está te aperfeiçoando. Sabe por quê? Porque você vai chegar à estatura de varão perfeito. E qual é a estatura de varão perfeito? É a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Como é que você quer ser a imagem e semelhança de alguém que você não quer conhecer aquilo por onde ele padeceu? E se você não conhecer o caminho, a verdade e a vida, você vai ficar trilhando atalhos, seguindo caminhos errados, e você não vai chegar onde você deveria estar. E Jesus, ele esteve 3 anos com aqueles discípulos. Ele esteve 3 anos caminhando lado a lado com eles. Ele teve 3 anos fazendo mesas com aqueles discípulos. Ele teve 3 anos caminhando dia a dia com aqueles discípulos, ensinando, orientando, corrigindo, trazendo revelações do céu para aqueles discípulos. Quanto tempo você está na igreja, irmão? Você acha que a comunhão com o teu pastor é só na hora que você senta na mesa e come alguma coisa com o teu pastor? Você acha que para você ter uma comunhão são só os momentos onde a gente marca um atendimento e faz um alinhamento com você? Sabe o que é verdadeiramente a comunhão? É cada vez que lado a lado você recebe algo que o seu pastor, que o seu bispo, que o seu irmão, que o seu líder de célula carrega. Isso é comunhão. Comunhão não é ter uma comida na mesa, não. Comunhão é quando você está junto. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Não é isso que a Bíblia diz? Sabe o que é sujeitar uns aos outros? É você se servir daquilo que o outro carrega. E é você servir o outro com aquilo que você carrega também. Por que eles estavam andando de 2? Por que eles não estavam só, não tinha um sozinho ali? Porque um precisava daquilo que o outro carregava. A dor estava tão forte que eles não conseguiam lidar mais sozinhos. Eles entenderam: eu preciso me sujeitar a caminhar com meu irmão, porque ele vai me ajudar a carregar a minha dor. Mas esse aqui também vai me ajudar. Ele vai ter uma palavra no dia que eu estiver fraco. Esse aqui vai me ajudar também no dia que eu não conseguir mais caminhar. Porque Jesus nunca deixava eles sozinhos. Sabe por que eles estavam de 2 em 2? Porque Jesus, quando enviou os 70, Jesus enviou de quantos? Porque Jesus estava ensinando um a servir o outro. Ei, o seu irmão vai precisar de você. Ô Edson, você vai sair com o Wilson, tá bom? Porque você vai precisar do Wilson. E o dia que o Wilson não estiver bem, ele vai precisar de você. Isso é comunhão. Comunhão não é festa, não, igreja. Comunhão não é marcar café e encontro com as amigas, não. Com os amigos, não. Isso é bom, isso é legal, é importante, mas a comunhão que te edifica, a comunhão do reino de Deus que serve, é aquela onde você entende: eu preciso estar junto, servindo o meu irmão, porque ele também vai me servir.
Você precisa entender que você precisa daquilo que o seu irmão carrega. E se você não receber dele, vai faltar para você. Porque você foi feito para receber dele. E ele foi feito para receber de você. Ontem nós tivemos uma mesa de casais. Teve um momento de comer? Teve. Mas a mesa foi 4h30 de conversa um com o outro. Um impartindo com o outro. Um derramando sobre o outro. E ali naquela mesa o bispo fez uma dinâmica ali, uma representação do assunto falado. E aí quando ele fez o movimento, o pastor Rodrigo, a semana inteira, eu falo que ele faz invenções, gente. Ele é o inventor, tá? Eu fui comprar as pecinhas que ele pediu. Ele vai lá, passa na Atol, compra isso. Eu fui lá, peguei as pecinhas e levei para ele. Aí o moço falou para mim assim: qual é a invenção que tá saindo lá agora? Eu falei assim: eu não sei, mas a hora que estiver pronto eu falo para ele te mandar foto. E ele ficou a semana inteira mexendo, inventando algo lá. E aí toda vez que eu chegava ele queria me contar o que ele estava inventando. Eu, Jesus, me ajuda, não estou entendendo nada que ele está falando. Mas eu ficava ali ouvindo. E o Espírito Santo falava assim para mim: presta atenção, porque vai te servir. E eu ficava: ai meu Deus do céu. E aí eu ficava ali ouvindo o que ele estava falando. E aí chegou naquele momento que o bispo fez a dinâmica ali, representou para nós uma imagem. Ele falou para mim: ah lá, ó, vou te mostrar. Aí ele abriu a internet. A invenção dele tinha um agente movimentador, vou chamar assim. Um agente movimentador. E o esquema daquele negócio, gente, que eu não sei o nome, mas que movimentava, era exatamente o exemplo que o bispo estava dando. Mas pergunta para mim se o bispo estava falando da mesma coisa que ele estava falando. Não. Sabe, o bispo estava falando de pessoas. O que o pastor Rodrigo estava estudando era sobre algo que gerava energia, algo que punha em funcionamento. Mas o modelo que o bispo estava pondo de pessoas e temperamentos de pessoas conectadas gerava o movimento. E eu falei para ele, sabe o que é isso, amor? Quem que criou esse esqueminha aí, ó? Quem que ensinou o homem que é assim que faz funcionar? Ele falou: Deus. Eu falei: sabe por quê? Porque Deus não separa nada. Deus não separa o natural daquilo que é eterno. Se ele separasse, você não estava nem de pé. Porque você carrega o natural, que é teu corpo físico. Belisca teu irmão aí com jeitinho, com amor. Tá vendo isso daí que você tá beliscando, apertando? Isso daí é o natural. Mas sabe aquele momento que você sentiu a presença de Deus entrando dentro de você? É porque há um sopro do Todo-Poderoso dentro de você. E esse sopro se chama eternidade. Não se separa. Então tudo que existe nessa terra, a Bíblia diz que foi Deus quem criou, não foi? Para você compreender o funcionamento das coisas, você estuda. Mas quem que determinou que era daquele jeito? Foi o Criador. Existe uma parcela de eternidade em tudo. E só Ele compreende o todo. E é por isso que Ele nos ensina que a igreja é esse todo. Existe um funcionamento biológico que só acontece porque algo da eternidade entrou dentro de você. Esse mundo todo, a natureza, ela funciona. Por quê? Porque algo da eternidade estabeleceu esse funcionamento. E isso está intrínseco à manifestação do reino de Deus através de mim e de você. Esse servir. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa conexão, esse funcionamento, um mais, um menos, um vai para cima, um vai para baixo, um tem isso, um tem aquilo, um carrega isso, um carrega aquilo outro. Você às vezes desvalorizando aquilo que o seu irmão carrega, porque você acha pouco demais, o que você carrega é o perfeito. Sabe o que você está fazendo? Você está se desconectando do todo. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele vai fazer a oração dele, ele diz assim para o Pai: Pai, eu oro
para que eles sejam. Para que eles sejam. Como é que você vai ser um com o seu irmão se você está desconectado do seu irmão? Como é que o fluxo da eternidade vai fluir através de você? Vai movimentar através de você se você está desconectado? Não funciona em desconexão. Não vai funcionar. Porque você precisa entender que quando há unidade, há Cristo em nós. Quando há conexão perfeita, quando há o elo perfeito, há Cristo em nós. E Cristo é a energia eterna que está dentro de mim e de você. Que se movimenta para que haja vida em mim e você. Que se movimenta para que nós possamos passar por essa terra, sim, num corpo natural, mas nos movimentando da eternidade. E esse movimento da eternidade é o movimento que Jesus traz nessa história. Eu tive que trazer esse exemplo para que você possa chegar comigo onde eu quero chegar nessa história com você. E esses dois estavam juntos, andando pelo caminho, conversando, sabe por quê? Eles estavam pondo para fora aquela dor. Eles estavam compartilhando, reconstruindo dentro deles aquela história. Às vezes a gente precisa soltar, deixar sair de dentro de nós, para que nós possamos colocar as coisas, para que Deus possa colocar as coisas dentro do lugar, no lugar dentro de nós. E aqueles homens, sem nem mesmo terem consciência disso, aquela conexão um do outro estava fazendo com que eles funcionassem. E eles funcionando, aquela cura começando a acontecer, quem aparece ali? O Cristo ressuscitado. Mas eles não reconhecem, porque a dor ainda estava latente. E Jesus começa a caminhar com eles, e Jesus começa a provocá-los. Jesus começa a falar para eles: tá, fala, solta, põe para fora, deixa eu ouvir. E eles começam a liberar, eles começam a soltar. E ali já não era mais um e o outro somente, mas era o Cristo conectado ali, fazendo a sua parte também neles. E curando dentro deles, e reconstruindo dentro deles, e refazendo aquilo que estava desfeito por conta de uma expectativa natural e errada. E Jesus, que havia caminhado 3 anos com eles, precisa vir de novo e trazer de novo. Quantas vezes você está aqui num culto? Eu vou falar. Olha só, quinta-feira vocês vêm no culto, o pastor Rodrigo prega. Aí aquele poder, aquele mover, não é? Todo mundo termina o culto, todo mundo fica assim: nossa pastora, que palavra! Nossa pastora, que poder! Nossa pastora, eu estava precisando ouvir isso. Olha, abriu meu entendimento, agora eu entendi. Aí chega na terça, na quarta: pastora, será que você pode marcar um atendimento? Mas por quê? Porque está acontecendo isso. Eu falei: mas você não lembra da palavra de quinta-feira? Você não ouviu a palavra de domingo? O que o pastor falou na palavra? Esses discípulos estavam fazendo a mesma coisa. Jesus morreu, mataram ele, a gente achou que ele era o Cristo e nós perdemos ele. Agora os romanos foram maiores do que Cristo. Esqueceram das pregações de Jesus, que antes de ser crucificado, Jesus fala assim: está chegando a minha hora. Eu vou ser entregue aos malfeitores. Eu vou ser entregue aos governos dessa terra agora. E aí, eles vão me matar, viu, gente? Mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Pega os evangelhos. No final dos evangelhos, Jesus está contando para eles o que ia acontecer. Jesus avisou aqueles discípulos. Como é que eles não se lembravam? Porque eles voltaram para o natural. Enquanto Jesus estava aos olhos deles, agindo da maneira que eles queriam que Jesus agisse, eles estavam crendo em Jesus e eles estavam se firmando na palavra de Jesus. Mas bastou acontecer algo contrário ao que eles esperavam, Jesus já não valia mais nada para eles. Eles já não se lembravam mais de nada, de nenhuma palavra, de nenhuma instrução, de nenhuma revelação. E quantas vezes nós fazemos isso, não é? Quantas vezes
Nós caminhamos 2, 3 meses naquele fogo, naquela presença, naquela fé. E de repente nós o quê? Desanimamos. Duvidamos da palavra. Duvidamos daquilo que nós já vivemos. Duvidamos daquilo que Jesus já fez. Quantas vezes nós estamos com pessoas que já viveram milagres. Conversão de marido. Gente, marido que era terrível. E aí o marido está na igreja, se converteu e está caminhando com Jesus. Aí de repente há um conflito de temperamentos, há um conflito de personalidade, há um conflito de ideias, porque o outro não está concordando, porque não está do jeito que a pessoa queria. E a pessoa já vem e fala assim: eu vou largar porque eu não aguento mais, eu já sofri demais. Eu falei: mas espera aí, você sofreu demais, Jesus mudou a história dele, Jesus fez algo impossível. E agora, nessa situação desse tamaninho, você está falando para mim que Jesus não é capaz de mudar também? Aonde que está o erro? Está dentro de nós. Porque Jesus continua sendo Jesus. Quem muda somos nós. Somos nós que somos voláteis, nós que somos insensíveis tantas vezes. E aqueles homens, eles chegam a declarar para Jesus: nós até esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso que aconteceu, a nossa fé foi embora. Não é ele, porque ele não fez do jeito que a gente achou que era para ser feito. Não é ele, porque ele não matou os romanos do jeito que a gente queria. Não é ele, porque ele se deixou ser morto. Imagina, o Cristo se deixar ser morto. E aí Jesus começa a discorrer com eles, trazendo à memória aquilo que traz esperança. Jesus deixou essa palavra aqui para mim e para você. E todas as vezes que nós nos sentimos assim, tomados pelo natural, tomados pelas coisas dessa terra, nós precisamos nos lembrar que existe uma palavra. E nós precisamos trazer de volta à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Porque Jesus não mudou o propósito. Jesus não mudou o plano dele. Jesus continua tendo o plano. O problema é que nós criamos as expectativas erradas. Porque Jesus tem uma expectativa para mim e para você. Jesus tem um plano já estabelecido. E ele tem uma expectativa em você. Ele olha para você e ele acredita em você. Ainda que você ouça a palavra no domingo e na segunda você esqueça. Ainda que você venha num culto de fé e milagres e veja Deus se movimentar de forma poderosa aqui, mas lá no sábado, na outra segunda, você já está desanimado de novo. Ele continua acreditando em você. E é por isso que naquele dia ele teve que caminhar com aqueles discípulos de novo. E Jesus todos os dias ele vai até você e ele caminha com você de novo. E ele começa a chamar a sua atenção de novo. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam se aproximando da aldeia, eles estavam vendo que já estava tudo escuro, que já não tinha mais como continuar caminhando. Eles falam: peraí, nós temos que parar aqui. Nós temos que parar aqui. Nós precisamos fazer uma mesa aqui. Porque já está tarde, não dá para continuar. E quantas vezes está ficando escuro, já não tem mais como caminhar e você está lá: não, eu preciso me esforçar mais. Não, eu preciso ir mais. Não, eu preciso fazer. Não, eu não posso perder o controle. Não, eu preciso pensar numa outra alternativa. E já é o momento de você parar. Já é o momento de você descansar. Porque na tua força não foi até aqui e não vai também. Porque você se desconectou da eternidade. Você está tomado por essa terra, pelas coisas dessa terra. E Jesus está caminhando com você, trazendo à tua memória aquilo que te traz esperança, para que você pare e perceba: não, há um conflito aqui. Há um conflito entre a minha expectativa e uma expectativa que eu já ouvi lá atrás. Então peraí, alguma dessas duas tem que morrer. E qual é que eu vou sacrificar? Você não pode sacrificar aquilo que não é seu. Então é a sua expectativa que você precisa levar para o altar. E então quando aqueles homens param, eles precisam sentar à mesa. E aí Jesus fala assim: eu vou ter que continuar, viu gente? Eu vou ter que passar mais para frente. Mas Jesus não ia nada. Ele só estava querendo ser desejado.
Ele só estava querendo ser convidado. Quando você tiver que parar, convida Jesus para continuar com você. E eles sentam naquela mesa. Como nós vamos estar nessa mesa hoje? E aí acontece uma coisa que abre os olhos deles. Quando é que você reconhece alguém? Às vezes a gente encontra pessoas de anos, né, que a gente não vê e a gente não reconhece muito, né? Mas aí daqui a pouco, nós fomos no velório da mãe do Ronaldo. E chegamos lá, conhecemos toda a família, conversamos, estivemos lá. E de repente ele falou assim, ah lá meu pai. E aí o pai dele veio caminhando. Aí eu fiquei olhando. Eu falei, nossa, mas de onde que eu conheço esse senhor, meu Deus do céu? E o pastor Rodrigo olhando. E de repente ele chegou perto de nós e ele falou. E o jeito dele falar, eu falei, seu Belchior. Era o seu Belchior, pai. O pai do Ronaldo é o seu Belchior. Eu falei, nossa, é o senhor. Eu já não me lembrava mais. E Jesus fez igualzinho o seu Belchior aqui. Ele faz algo que ele fazia. E a Bíblia diz que ele pega o pão e ele parte o pão. E quando ele parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. Sabe por quê? Porque aqueles homens se lembraram quem era Jesus. E eles falam, como é que a gente não percebeu? Se o nosso coração queimava como lá atrás enquanto ele falava. Como é que a gente pôde se esquecer daquilo que ele já tinha colocado aqui dentro de nós? Nós não podemos nos esquecer de Jesus, igreja. Nós não podemos perder Jesus mais. Nós não podemos achar que Ele, porque Ele não fez como nós achávamos que Ele deveria fazer, que Ele não é Jesus. É o modo dEle, é o jeito dEle, é quem Ele é. E Ele vai nos conduzir por esses lugares sim, para que Ele possa nos levar a um novo entendimento, a uma nova experiência. E no partir do pão, os nossos olhos são abertos. E os olhos daqueles discípulos foram abertos. E eles reconheceram por quê? Pela intimidade. Você nunca vai reconhecer Jesus na tua dor, na tua dificuldade, na tua alegria, se você não tiver intimidade com Ele. Se você não construir um relacionamento com Ele, se você não entender o que Ele faz, como Ele é, o que Ele deseja. É agora, igreja, esse é o tempo que nós precisamos conhecer Jesus, para que naqueles momentos mais difíceis, nós possamos reconhecer Jesus ali também. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a presença de Jesus ali, ela foi sentida no corpo físico deles. O que eles falaram? Mas enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Eu sentia uma presença, eu sentia algo. E aqui eu quero que você entenda que quando Jesus está falando com você, a tua biologia é mexida, a tua biologia é movimentada. Não adianta você querer desconectar Jesus, a eternidade. Ele é a eternidade. Não adianta você querer desconectar Ele de você. Não adianta você querer desconectar Ele do teu natural. Não adianta você querer desconectar Ele das circunstâncias que você enfrenta na sua vida. Não adianta você querer desconectar Jesus para dizer, eu vou trabalhar, no meu trabalho Jesus não está. Eu vou fazer isso porque lá Jesus não pode fazer por mim. Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas Ele faz junto com você. É por causa dele que você pode fazer. Então não faça do seu jeito, faça do jeito dele, porque quando ele estiver com você, o seu coração vai queimar. E você vai enxergar aquilo que você não enxerga. E você vai se movimentar e entender como você nunca vai entender no natural. Existe uma eternidade dentro de você. Só que Jesus, quando Ele vem e Ele se movimenta e Ele faz dentro de você, Ele não deixa só isso. Ele te reconecta ao reino. Você precisa do outro. Ei, tudo que aconteceu na sua vida não é porque você é bom, não.
Não é porque você conquistou sozinho em Jesus, não. É porque Jesus colocou pessoas à sua volta. É porque Jesus colocou pessoas em momentos que você não enxergou, mas elas estavam ali, servindo você, cuidando de você, amando você, te construindo no reino. Porque Jesus nunca mandou você sozinho, Ele sempre mandou de 2 em 2. Você está achando que você está sozinho? Você está achando que você é bom sozinho? Você está achando que você conquistou tudo sozinho? Você está achando que você chegou até aqui sozinho? Você que não percebeu que Jesus estava junto, mas Ele tinha colocado um servo dele junto com você também, ou muitos servos dele. E a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos então, eles se levantam. Quando Jesus desaparece, que Jesus disse assim: agora vocês entenderam. Agora vocês vão caminhar. Agora vocês vão voltar para a missão, voltar para a grande comissão. Porque eu já mostrei para vocês que não era sobre a dor, era sobre o propósito. Não era sobre o que vocês estavam vendo, era sobre aquilo que eu já havia colocado dentro de vocês. E a Bíblia diz que aqueles discípulos se levantam e voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles começam a pregar sozinhos? Quando eles voltam para Jerusalém, coloca aí por favor, Bi. Versículo 33. Versículo 33 para nós encerrarmos. Da onde eu acabei de ler, é o 24? 24, Bi, 33. A igreja pode ler comigo? Então vamos lá? 1, 2, 3. Ai, Jesus me escolheu, Jesus falou comigo, Jesus foi lá no caminho de Emaús falar comigo. Agora eu sou o discípulo escolhido, não dependo de ninguém. Vou servir ninguém, vou cumprir meu chamado, vou fazer aquilo que Deus está colocando na minha vida. A primeira coisa que um homem e uma mulher de Deus que tem os seus olhos abertos para a eternidade, para a revelação de Cristo, ele volta pelo caminho da dor e ele volta para estar junto. Ele volta para estar com os 11 e com os outros. Deus não te chamou para andar sozinho e Deus não vai fazer nada na tua vida sozinho. Enquanto você estiver desconectado, enquanto você não entender o servir, enquanto você não entender que é um servindo o outro, é um manifestando Deus na vida do outro, é um suprindo naquilo que carrega o outro. Enquanto você não entender isso, nada vai acontecer na sua vida, porque Jesus não é Deus de solidão. Tudo que Ele faz é na comunhão. E a comunhão, como eu disse, não é só você sentar e comer. Não é comida. A comunhão, ela acontece quando você carrega o pão da vida e o vinho da alegria. Na mesa da comunhão tem pão. O que é o pão? O alimento da palavra. Você tem Jesus para derramar sobre as pessoas. Você tem essência de Cristo para liberar, às vezes até sem querer, mas você está liberando, você está derramando. E você tem a alegria, o vinho. Por quê? Porque aonde há tristeza, quando você abre a sua boca, você derrama alegria. Às vezes você está com fome, você está ali, faminto, e alguém aparece na tua vida e te dá pão, te dá uma palavra, te dá um alimento. Mas você tem que ser pão, você tem que ser vinho na vida de pessoas. E você tem que permitir que pessoas sejam pão na tua vida e sejam vinho na tua vida também. E eles contam para os outros aquilo que havia acontecido com eles no meio do caminho. E sabe o que acontece? Aqueles discípulos se lembram do que Jesus havia falado. Porque eles haviam até se esquecido do final da história. Porque Jesus, antes de morrer, Ele falou: gente, vocês vão voltar para Galileia, porque ali eu vou encher vocês do Espírito Santo. Eles iam perder o poder do Espírito Santo por conta da dor.
porque estavam fugindo da dor, estavam se esquecendo da palavra. Então Jesus volta e Jesus começa a restaurar a todos. E Jesus hoje, Ele está aqui restaurando você. Jesus está aqui hoje trazendo de volta a tua memória, porque nós vamos participar dessa mesa. Só que a hora que for, a hora do partir do pão, a hora de você tomar o suco, você não vai permanecer mais da mesma forma. Amém? Se coloque de pé. Sabe por quê? Porque você vai se levantar e você vai voltar para Jerusalém e vai se encontrar com os seus irmãos. Se prepare para receber o Senhor em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem